Olá pessoal, eu sou Humberto Alves, estou gravando aqui esse vídeo para apresentar para vocês aqui o MDC Pro, ok? O MDC Pro ele é um indicador do tipo rastreador de tendência e ele tem como objetivo aqui, pessoal, basicamente identificar se a tendência ela é de alta ou se a tendência ela é de baixa. Vocês vão perceber que ao longo desse vídeo, né, em poucos minutos aí, que a utilização desse indicador ela é muito simples e ela é muito clara e também muito objetiva. Então, ela facilita toda aquela análise, né, da tendência que às vezes o trader está procurando aqui observar, ele está procurando entender, né? Então ele utiliza aqui, gasta muito tempo utilizando diversas teorias, conceitos, e também aqui algumas técnicas para saber, né, se a tendência ela é de alta ou também para saber se a tendência ela é de baixa. Então, através desse indicador aqui, vamos falar assim que em poucos segundos você vai conseguir identificar aqui, né, como ou vamos falar assim, qual é a tendência do mercado, se a tendência é de alta ou se a tendência ela é de baixa. E aí, para facilitar, né, essa explicação aqui, eu preparei dois gráficos, um gráfico de 15 minutos do lado esquerdo, um gráfico de 5 minutos do lado direito. E até para abrir um parênteses aqui, para que vocês entendam, esse indicador, o MDC Pro, ele não se trata necessariamente de uma estratégia, que é uma estratégia assim, ficou verde, você compra, né? É um gatilho de compra, ou ficou vermelho, você vende, é um gatilho de venda. Não, pessoal, eu, por exemplo, aqui sou trader e eu utilizo aqui diversas técnicas aqui para tomar posição no mercado. Então, por exemplo, eu gosto muito da análise de fluxo, né? Eu gosto muito também aqui de price action, eu gosto muito de indicadores, eu gosto muito aqui também da parte de economia, né, de macroeconomia. Então, eu utilizo aqui diversos métodos para entender o mercado e o MDC Pro ele é uma ferramenta extremamente necessária para mim, para que eu possa compreender qual é a tendência do mercado. E vocês vão perceber que realmente é uma coisa assim, é um grande facilitador, beleza? Mas saibam que, pessoal, a primeira coisa para compreender sobre o MDC Pro é para utilizar ele da maneira correta, né? Ele é um indicador de base, então ele vai servir uma base para que você compreenda a tendência, beleza? A partir disso, você passa a executar a estratégia da sua preferência. Então, algumas estratégias muito populares, você tem a estratégia do Storm com média móvel, você tem estratégias do Palex, você tem diversas estratégias aí que podem funcionar em simultâneo como indicador. Nada, vamos falar assim, nada que você precise, por exemplo, assim, utilizar só esse indicador e só uma estratégia específica. Não, ele é um indicador de base para você entender qual é a tendência, ok? Então, vou inserir ele aqui agora no meu gráfico e vocês vão perceber que eu utilizo o gráfico de 15 minutos para quê? Para que facilite aqui o entendimento da minha tendência. A tendência, por exemplo, eu não vou observar, por exemplo, uma tendência de vários dias, né? Uma tendência de 5 dias, de 6 dias, uma tendência do gráfico de 60 minutos, do gráfico diário. Então, existem técnicas, né, para se observar tendências em gráficos maiores e aí você utiliza gráficos menores para executar esse tipo de operação. Aqui, como o indicador ele já processa todo esse tipo de informação, a única coisa que eu preciso fazer é escolher apenas um tempo gráfico como tendência primária e para mim, como day trader e também, né, vamos falar assim, por toda uma questão de gerenciamento de risco-retorno e tudo mais, também que dê para de fato executar a estratégia, qualquer estratégia assim de day trade, eu gostei muito de utilizar o gráfico de 15 minutos como um gráfico de tendência primária. E aí eu vou dar uma explicação aqui para que vocês entendam o porquê disso, ok? Observa só, eu vou colocar aqui alguns quadrados para destacar aqui os dias de negociação, ok? Então, olha só, cada quadrado aqui, pessoal, é um dia de negociação que eu estou mostrando para vocês. E vamos lá, deixa eu só pegar aqui alguns dias para que fique fácil a explicação. Eu não vou aqui me alongar muito para que o vídeo não fique longo, mas pessoal, olha só, vocês conseguem perceber que esse indicador ele facilita muito a leitura da tendência do dia.
E pelo gráfico de 15 minutos, fica muito fácil aqui para perceber que, por exemplo, a gente começou o dia numa tendência lateral, depois desenvolvemos aqui para uma tendência de baixa, ao longo do dia 19 aqui, né, tivemos aqui também uma longa tendência de baixa, não foi aquela tendência, né, uma queda bem, assim, bem vertical, mas foi uma tendência de baixa, né. Tivemos aqui, né, uma coisa que poderia se considerar como um falso rompimento ou um gatilho falso aqui sobre a tendência de alta. E aqui, por exemplo, no dia 20 tivemos uma tendência de alta. Aqui, por exemplo, no dia 21 tivemos uma tendência de queda. E olha só que legal, sabendo qual é a tendência do mercado, a única coisa que você vai fazer, você pode, por exemplo, utilizar aqui um gráfico menor, como o gráfico de 5 minutos, para executar aqui as suas operações, ou até mesmo um gráfico menor ainda, um gráfico de 2 minutos, como bem preferir, né? Para você tentar encontrar aqui os melhores pontos de entrada, de acordo com a sua estratégia, com a melhor relação risco-retorno. Respeite aqui a tendência, opere na direção altista, opere na direção baixista. Então, esse indicador aqui, ele é fenomenal por causa disso. E aí, pessoal, eu vou dar aqui mais 2 dicas rápidas para que vocês consigam maximizar os seus lucros utilizando esse indicador, ok? Pessoal, a primeira eu já falei, que é utilizar o gráfico de 15 minutos. Para mim, né, analisando diversas estratégias, diversos tempos gráficos, já sou trader aí há mais de 7 anos, e esse indicador aqui, para mim, ele ficou com uma relação risco-retorno aqui perfeita, utilizando o gráfico de 15 e o gráfico de 5 minutos. Imagino que a maioria dos traders já operam nesse tempo gráfico, talvez alguns aí utilizem níveis de suporte e resistência do gráfico de 30 ou 60 e até mesmo executem operações aqui num gráfico mais curto, como por exemplo o gráfico de 2 minutos, mas a maioria aí deve utilizar já o gráfico de 15 e o gráfico de 5 minutos, ok? Então a primeira dica é essa do gráfico de 15 minutos. A segunda dica é utilizar o gráfico de candlestick. Então o gráfico de candlestick aqui, ele é um gráfico que casa muito bem também com esse indicador. E uma segunda dica, uma terceira dica aqui seria, por exemplo, utilizar uma média móvel, mas é uma média móvel muito específica que ela vai facilitar ainda mais a leitura da tendência. Então eu utilizo uma média móvel aqui de 10 períodos, mas só que não é um 10 períodos comum, aritmético, exponencial. Eu utilizo do tipo Ellis-Wilder, ok? E agora, olha só, pessoal, que legal e como que ficou ainda mais interessante e deu até uma confiabilidade ainda maior. A média móvel, ela serve como se fosse um suporte e uma resistência dinâmica. Então ela facilita para o trader o quê? Identificar pontos dinâmicos ali de suporte e resistência, porque às vezes o mercado não vai conseguir fazer uma correção ali para vir num ponto de suporte ou resistência para que você possa fazer uma boa entrada. Então a gente utiliza um ponto dinâmico e a média móvel geralmente ela faz muito bem esse trabalho. E observando aqui no gráfico de 15 minutos, vocês conseguem perceber que quando a tendência de fato, né, ela apareceu, quando a gente teve um movimento direcional, prestem muita atenção nessa palavra, quando se formou um movimento direcional, o indicador ele te colocou em favor da tendência. Praticamente aqui, pessoal, é quase impossível, se você, né, seguir esse indicador, você tomar um stop loss de 3, 4 mil pontos operando contra a tendência. Você sempre vai estar em favor da tendência, você sempre vai estar convexo, né, direcional, em favor da tendência, né? A única coisa que vai faltar aqui é a entrada de fluxo. Isso aí pode acontecer por uma questão de volatilidade, por uma questão de horário, por uma questão de indicadores econômicos, uma série de coisas ali. Outra coisa também interessante, né? Observem como a média móvel aqui, ó, eu vou deixar a média móvel um pouco mais destacada aqui, ela atuou também como um ponto de suporte e resistência aqui dinâmico, né? Então ela facilitou muito aqui as entradas e também deu um pouco mais de confiança, né? Ela meio que é uma barreira limite aqui. Só adiantando, esse indicador não é com base em média móvel, a média móvel está aqui para auxiliar vocês, beleza? Mas, pessoal, fica aí essa dica, então essas 3 dicas, gráfico de 15 minutos, do tipo candlestick e a média móvel de 10, o Ellis-Wilder. Espero que vocês tenham compreendido aí
o porquê, né, de se usar esse indicador. Ele está aqui para realmente ser uma base para a sua interpretação ali da tendência do mercado. E, pessoal, tem muito estudo, né, tem muita tecnologia por trás desse indicador aqui. Espero que vocês compreendam isso, percebendo, né, a simplicidade que é utilizar esse indicador. Então, chegar num indicador simples e objetivo como esse, sobre tendência, para o público que é o público de day trader, realmente assim exige muito estudo, muita pesquisa, e é basicamente isso, né, que hoje estamos trazendo aqui para o mercado. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato conosco. Quem comprar aqui vai entrar num grupo, então vai poder conversar sobre. A gente pode falar sobre diversas técnicas e estratégias, mas quem quiser também me procurar nas redes sociais, eu sou Humberto Alves, trader profissional. Quem me achar lá, manda uma mensagem e pode conversar comigo aqui sobre ele, beleza?